Salve! Diretamente da QI Studio, com a produção, edição e direção da Exemplo Mídia, a agência que cuida de tudo aqui do Outcast. Está no ar mais um Outcast. Eu sou Altieri Santos e recebo aqui no estúdio hoje Betânia Monteiro. Betânia, boa noite. Boa noite, Altieri. Muito obrigada, viu, por esse convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo no meu. Outcast. E vamos lá, espero que eu tenha alguma coisa para poder acrescentar hoje na nossa conversa. Não tenho dúvida que você tem muita coisa. Gente, a Betânia é advogada e ela é pós-graduanda em inteligência emocional, é isso? Na verdade, eu sou advogada há quase 20 anos. Sou pós-graduada em Lei Geral de Proteção de Dados, também dentro da parte do direito, e já finalizei a pós. Então, eu sou pós-graduada em Inteligência Emocional também. Além de diversos outros cursos, né? Que eu fiz alguns cursos nacionais e internacionais nessa questão da inteligência emocional. Então, eu fiz Daniel Goleman, que eles falam que é o pai da inteligência emocional, Tony Robbins, Marshall Goldsmith. O Marshall Goldsmith, por exemplo, se alguém for fazer uma mentoria com ele, ele cobra em torno de $100 mil a hora. A hora? A hora. Então, você imagina o nível de conhecimento que ele tem, né? Imagino. Você já chegou nesse patamar também? Não. Nem é um objetivo, né? Também. Não. Ele atende grandes empresários nos Estados Unidos. São coisas bem diferentes. Mas o que eu acho que é muito interessante? A gente pegar esse conhecimento de cada referência. Essa bagagem. Então, a gente fala até assim, modelar, né? A gente vê, olha, quem é essa pessoa? O que ela conquistou? O que ela ajuda? Que tipo de pessoa que ela ajuda? Deixa eu acessar esse conhecimento. E aí você traz vê outra pra pessoa. Deixa eu acessar mais esse conhecimento. E aí você vai escolhendo o que faz sentido para a tua jornada. Você do vai que selecionando. Você quer. Isso. Vou pegar isso aqui para mim. Isso. Então, vou pegar isso aqui. Por exemplo, eu fiz muito essa questão do business. Por quê? Porque eu sou advogada de empresas. Então, eu quis ter um conhecimento além do jurídico para poder ajudar melhor, ajudar mais os meus clientes. Então, hoje eu entendo um pouquinho mais de negócios e eu consigo entregar um serviço melhor para eles. Então, muito bem. Uma das coisas foi isso que eu acessei, que eu fui buscar esse conhecimento, além da inteligência emocional em si. Muito bom. Galera, o programa de hoje tem o apoio da Piranargues. A Piranargues é uma adega que é completa aqui na cidade de Avaré e oferece uma infinidade de bebidas, viu? Tem gelo, tem carvão, tem drinks, com álcool, sem álcool, tem tudo para você, refrigerante. Acesse @Piranargues para você saber mais. Abre 7 dias por semana. Alô, Tiago. Alô, galera da Piranargues, forte abraço para vocês. E, Betânia, você hoje trabalha tanto como advogada, como também com inteligência emocional, é isso? Isso. Na realidade, eu trabalho mesmo, o meu dia a dia é como advogada. Então, a minha prioridade profissional é advogar para empresas. É isso que eu faço hoje. Porém, tendo em vista a minha jornada, né, o que foi acontecendo, os conteúdos que eu fui acessando, eu tive um direcionamento de Deus para poder falar também de desenvolvimento pessoal, principalmente na internet. Então, no meu dia a dia, eu tenho os meus clientes, eu atendo, faço audiência, cumpro os prazos. Você é especialista em LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Está super em alta nos dias de hoje, né? Sim, exatamente. Toda empresa ela tem que estar adequada. Então, eu faço as adequações também. Mas eu tive um direcionamento para o Instagram, para o YouTube, em falar de outra coisa. Para as redes sociais. Para as redes sociais. Porque eu cheguei a falar bastante nas redes sociais sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, eu tenho 3 cursos na Hotmart, que é a Academia da LGPD, LGPD Desenhada e LGPD para colaboradores, que é obrigatório. Então, eu tenho esses 3 cursos.
E eu tive muitos alunos também, no Brasil inteiro. Então, se tiver algum aluno aí, um beijo para vocês. Tenho do sul ao norte, Brasil no todo. Brasil inteiro. Então, Do Oiapoque ao Chuí. exatamente. Então, tenho o WhatsApp de todos, eles têm o meu. Então, assim, realmente foi uma fase muito boa, muito legal na minha vida. Mas eu tive esse direcionamento de Deus, que não era isso que Deus queria que eu falasse na internet. Você é cristã. Eu sou cristã. E nessa trajetória sua, chegou num ponto que Deus falou com você, falou, olha, Betânia, não é isso que eu quero para você, para sua vida, é isso? Mas não foi tão simples assim, viu, Aldi? Não? Não foi tão simples. Eu nunca contei essa história para ninguém. Verdade. É uma revelação. É uma revelação. Na verdade, é um testemunho que é complicado. Até acredito que possa ter muitos comentários aqui, gente concordando, gente discordando. São assuntos polêmicos. É mesmo? Peço licença, não sei se a Poxa gente pode, se eu posso abrir. Abre lá, aproveita você que está assistindo, curte o canal, compartilha e olha, continua aí ligado, porque vem revelação aí. Vem revelação. Nessa parte jurídica, Alt, eu sempre quis. Então, estava bem direcionada. Realizada. Na realidade, assim, no começo da minha jornada, eu queria ser juíza. Porque grande parte da minha família é composta por juízes e professores. É mesmo? Tem desembargador, tem bastante advogados, tem um monte. Já vem de família, então. Já vem de família. Hereditário. Porém, eu brinco que, assim, o que me fez escolher a magistratura, inclusive, eu segui mais a promotoria, cheguei em diversas fases avançadas, terceiras fases de promotoria, tanto São Paulo como Mato Grosso do Sul. Fiz até as últimas fases de cartório, quase fui dona de cartório. É mesmo? Cartório de registro civil, que é por concurso. É concurso? Né? É concurso. Não sabia. Não era, depois mudou a Constituição. E precisa ser formado em direito para concorrer? Olha, eu não me lembro, eu não sei agora, tá? Época, sim. Foi em 2010. Faz muito tempo. Faz um muito pouquinho, tempo. um bocado. 15 anos, né? Então, precisava ter atividade jurídica. Eu não sei exatamente como que tá agora, tá? Correto. E aí fiz até a fase oral, entrevista. Mas era seu sonho? Eu achava que era. Até eu começar a acessar alguns novos conteúdos. Então, por exemplo, eu brinco, né? Eu vou dar uma adiantadinha. Eu brinco que eu queria concurso porque eu ouvia muito falar na minha família assim. Nossa, olha, fulano passou no concurso. Amarrou o burro na sombra. Olha, cicrano passou no concurso. Amarrou o burro na sombra. A gente sempre ouve, né? E eu brinco, eu falo assim, gente, mas eu descobri que o meu burro não gosta de ficar amarrado na sombra. Olha ele gosta de sair correndo pelo campo, gosta de ver todas as sombras que tem ali e aí até dar um mergulho no riacho. Então, eu descobri que o meu valor de liberdade ele é muito alto. Correto. E aí eu vi que isso não era para mim. E existe mesmo, né? Até interrompendo você, existe mesmo essa pressãozinha familiar, né? O pai é médico, o filho também tem que ser. O pai é juiz, o filho também tem que ser. Existe essa cobrancinha, né? Isso. Na minha família, dos meus pais, assim, eu nunca tive cobrança nesse sentido. Eles sempre me apoiaram muito em tudo. Eu acho que a cobrança, eu sei que a maioria a cobrança é da família, mas nesse caso a cobrança era mais minha. Você se cobrava? Eu me cobrava. Eu preciso ser igual aos meus familiares. Para falar também que amarrei o burro na sombra. Mas não era o que eu queria. Por quê? Porque a gente acaba ouvindo, a gente acaba vindo, né, da infância, da juventude, com algumas ideias na cabeça que nem sempre são nossas. Você acha que é um ambiente? Sim. O ambiente molda totalmente a pessoa. O ambiente molda Sim, o caráter das pessoas. Molda, com certeza. Tem a personalidade, né? Que as pessoas já têm uma certa personalidade. Se unir a personalidade ao ambiente... Exatamente. Quando a pessoa ela não tem ideia de que aquilo acontece, acaba moldando sim. Até pelo subconsciente. Por exemplo... Olha só. Quem não tem cão... Caça com gato. Filho de peixe... Peixinho,
Cavalo dado. Não se olha os dentes. Você entende? A gente ouve frases prontas a vida inteira. É verdade. E isso acaba moldando. Então, tem uma frase que eu sempre falo muito, que é assim: quem não chora, não mama. não mama. E aí a pessoa, às vezes, vai numa entrevista de emprego e começa a se lamentar da vida falando o quanto que ela precisa daquilo. Mas não é isso que vai fazer a pessoa contratar. A pessoa contratar, ela vai levar em consideração diversos fatores que aquela empresa está buscando. Correto. Não o vitimismo da pessoa. Correto. Né? Então, a gente acaba trazendo diversas coisas. Mas eu não sabia de nada disso, como a maioria não sabe. Era um ambiente Era um apenas. ambiente. E aí, depois que eu tive a minha filha, eu falei, bom, agora eu começo a trabalhar também, além de só estudar, até eu passar no concurso. A ideia era essa. E aí, comecei a dar aula em cursinho para concurso, que eu amo dar aula, né? Então, Verdade. eu me realizei muito lá no cursinho. Também tive mais de 1.000 alunos. Uau, é bastante, né? É bastante. E comecei a trabalhar num escritório. E nesse escritório, eles colocaram um curso pra gente de empreendedorismo jurídico. E a primeira aula desse curso, ele falava um pouco sobre isso, essa questão da mentalidade. Empreendedorismo jurídico seria o quê? Tipo, tornar o advogado o seu empresário? Isso, porque na verdade a advocacia, Ela é um empresariado. Isso. O escritório de direito é uma empresa. Correto. O meio é o serviço, que é da advocacia. Uhum. Mas os advogados têm que encarar isso como uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Tem funcionário e tudo. Isso. Mesmo quando é só ele precisa ter essa visão. Correto. Né? E aí, aquilo foi assim, a primeira quebra de padrão na minha vida. E eu ouvi tudo aquilo e eu falei, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse? O que está acontecendo? E faz total sentido o que ele está falando. A partir dali, minha vida não foi a mesma mais. Verdade. Não foi mais a mesma. E aí eu percebi que eu queria o meu escritório. Para quem queria o concurso, eu já fui vendo que não. Já mudou o rumo das já coisas mudou. aí. E aí, na minha cabeça, eu fiz um planejamento de 6 meses para poder montar o meu escritório. Em 1 mês, eu já tinha montado. E em 6 meses, eu já fazia 8 vezes mais o dinheiro que eu ganhava lá. Olha só. Tudo com acessando um conhecimento diferente. Né? Só que, como eu não gosto de ficar rasa em nada... Você queria mais. Comecei a buscar mais conhecimento. Espera aí que o burro chegou na sombra aqui. E aí eu comecei a estudar e me aprofundar naquele conhecimento. E aí uma colega minha falou assim... Você já fazia direito tributário? O que é? Não, eu fazia de tudo. De tudo? Fazia de tudo. Geral? Assim, praticamente tudo, vai. Uhum. Naquela época... Causas cíveis? Cíveis, crime, administrativa. Eu nunca fiz previdenciário, isso nunca me chamou atenção. Previdenciário não. E aí, dando aula no cursinho, eu ministrava aula de todas as matérias de direito. Lá, sim. E aí faltava o professor, né? Graças a Deus meus alunos gostavam, então falava, põe a Betânia nisso. E aí acabei ministrando muita aula. E aí teve uma amiga que me fez um convite. Ela falou assim, B, eu tenho um convite aqui para um evento. Você não quer ir comigo? Um evento em São Paulo. Eu falei, vamos. Eu nem sabia o que era direito. Eu falei, vamos. Era sobre direito ou não? Não. Era da Isis Moreira. A Vivi que fez esse convite. Um beijo, Vi. E aí eu falei, vamos. Quando eu cheguei naquele evento, tava o Caíto Maia, né? É isso? O dono Maia. Dono da Chili Beans. O Guto Galamba. Hoje em dia ele está bem, bem conhecido. Né? Na época ele era médio conhecido, faz bastante tempo isso. A Carol Calaça, Carolina... Ela é Carolina ou Carolina? Carolina Calaça, que é de business. A Isis, enfim. E aí, aquele pessoal falava, principalmente o Caíto, assim, eu falei, gente, o que é isso? Que mundo é esse? Quem são essas pessoas aqui? O que é esse conhecimento que eles têm, que eu nunca ouvi falar? O que tinha estourado a bolha aqui, estourou aqui, naquele evento. Nesse evento, eu conversei... Abriu sua mente? Não, abriu total minha mente.
E aí, nesse evento, a gente conversando com várias pessoas, milhares de pessoas, falaram, olha, é porque você não viu o evento de fulano. Mas esse evento falava sobre o quê? Negócios? Negócios. Business. Business e desenvolvimento pessoal. Mas assim, business. Foi bem no... Bem business. negócios mesmo. Olha, foi muito você legal. precisa ir, investir e fazer. De tudo. De comportamento, de tudo. De desenvolvimento pessoal, mesmo de inteligência emocional, mas voltada para evolução. Uhum. Só que até aí estava técnico, estava maravilhoso. E aqui que vai começar, né? Que começa a minha vida a dar uma volta. E aí, nesse curso, eles falaram, olha, nesse evento, tem evento de fulano, fulano é sensacional. Comprei ali mesmo. Vou no evento. Voltei para Avaré, voltei pro evento depois. Acho que era depois de uns 4 meses, alguma coisa assim. E até então, Alt, eu nasci numa igreja evangélica. Nasci evangélica. Nasceu em berço cristão. Nasci em berço cristão. Ia à igreja, minha mãe sempre levou. Então, minha infância eu sempre lembro da escola dominical, da ceia que a gente, no final do culto, o pastor dava pra gente, né? O pãozinho e o suco de uva. Então, assim, eu sabia disso, acreditava nisso, já tinha feito minha profissão de fé. E aí, paralelo, voltando lá, comecei a ir pro evento. Nesse evento, as coisas já começaram a mudar um pouquinho, mas foi muito sutil. Nesse primeiro ou segundo? No já? segundo. No segundo evento No já. segundo que eu comprei naquele primeiro evento. Você comprou no primeiro. Você, analisando assim, eu fui com a amiga no evento e já comprei outro evento naquele mesmo evento. Você acha que agiu por impulso em algum momento ou não? Você tem isso com você? Eu tenho isso comigo. Verdade. Eu sou fazedora, executora total. 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 Vou pegar e vou fazer. Total. Ponto. Não, se eu sei que eu quero, é isso. Sou muito assim, sou muito assim. E hoje eu paro e penso e falo, vou orar. Porque às vezes eu me dou mal com isso. Agir por impulso. Agir por impulso. Engraçado que eu faço isso pro meu pessoal. No profissional eu sou super estratégica. É mesmo? Mas pra mim, assim, vou. E vou mesmo. E escrever o livro, né? Que depois a gente fala disso. Sentei e falei, eu vou escrever um livro. E sentei e escrevi um livro. Enquanto eu não terminei esse livro, eu não sosseguei. E aí, eu fui para esse outro evento, e aí mais explosão. Fui quebrando bolhas, assim. Só que nesse evento, já mudou um pouquinho. Por quê? Porque acrescentou um pouquinho de espiritualidade no evento. Ah, bacana. Mudou isso. Até aqui estava técnico. E nesse momento, até você ir nesse segundo evento, como que você estava com a igreja? Bem, assim Estava firme? De domingo. Não era aquela pessoa assim que sentava para ler a Bíblia todos os dias, que nem Sim. Né, atualmente. Mas ia, domingo, acreditava em Jesus. Correto. Normal. Não estava afastada. Não. Uhum. Não estava afastada, mas também não era aquela que... Não estava afastada, mas também não estava... Ia em todos os programas da igreja. Não estava tão íntimo. Estava ali. Frequentando. Estava frequentando, que normalmente quando a gente está numa mais tradicional, né? Acaba... Sim. E aí, começou com uma história assim. Agora vocês vão fechar os olhos. Isso durante o evento, eram 3 dias de evento, o dia inteiro, né? De manhã, tarde à noite, no dia seguinte de manhã, tarde à noite, depois de manhã, tarde à noite. Vocês vão fechar os olhos e vão imaginar uma luz vindo até você. Nesse momento, não me acendeu nada, porque eu falei, tudo bem, uma luz, né? E aí aquela música, toda aquela questão de evento, né, que eles fazem. E agora você vai pegar essa luz de olho fechado e vai mandar para as pessoas que você ama. Tudo bem. Até aqui, a luz, no meu entendimento, poderia estar vindo de Deus. Não foi eles não falaram nada demais, assim, que me acendeu realmente uma luz. Você interpretou dessa forma. Isso. Tá bom. Aí ele passa uma lição de casa para todos os dias. Você agradecer,
Só que aí já começa a mudar e já começa a ir, hoje em dia que a gente sabe, para a doutrina egípcia, inclusive. Por quê? Porque agradecer o sol. Você receber aquela energia do sol, ver aquela luz e emanar para casa, para tudo. Comecei com esse pequeno passo. Só que eu sempre fui muito sensível, espiritualmente falando. Energeticamente, espiritualmente. Sempre fui muito sensível, muito mesmo. Desde ponto de pequena. ser sensitiva, assim, tipo, de sentir algo Sim, no ambiente? sim. É mesmo? Sou até hoje. Tá brincando? É, até hoje. Tá sentindo alguma coisa? Não, só bênção. Não, mas eu sinto às vezes fisicamente no meu corpo. É mesmo? É, fisicamente. Uau! Como, e, tipo, isso você sempre lidou com naturalidade. Eu não sabia ao certo o que que era. Por exemplo, teve um dia que eu fui num espaço para alugar para um escritório. Tava vendo imóveis. Faz muito tempo também. Eu senti gelar na hora minhas pernas. E aí eu pensei, falei, aqui não tá legal, não. Verdade. Mas eu não sabia exatamente o que era. Então, assim, eu sentia. Hoje eu sei. Eu sei discernir. Você consegue decifrar. Consigo a discernir, né? Discernir. O que é um evento espiritual ou não? Sim, também vou chegar lá. Porque não parou por aí. Não foi só. Não, imagina, essa questão do sol estava tranquilo para mim. Aí fui nos mais 4 eventos dessa mesma pessoa. Só mandando sol para todo mundo. Só mandando sol para todo mundo. Só que como eu sempre vou além, por que disso? Por que daquilo? O porquê da energia? O porquê? Porque falava muito de energia, comecei a pesquisar sobre energia. E aí, teve nesse curso que ele falou assim, ele vendeu uma semana de quebra de padrão, que inclusive a gente ia andar sobre as brasas e não ia queimar o pé. Eu falei, cara, se eu conseguir fazer isso, significa que eu posso fazer tudo? Tudo. Se eu conseguir andar sobre o fogo e dominar a minha mente no nível de não sentir queimar, o que eu não posso fazer? Uau, mas em algum momento ele citava Deus ali? Citava, mas pouco. Então, assim, não era que era uma coisa... Não era um evento cristão. Não, e nem espiritual. Nem Só espiritual. Que tinha algumas coisas que eu O que ele entendo. queria era despertar sua mente num ponto que, olha, você é capaz de fazer De algo tudo. que você nem imagina. Isso. E aí eu falei, eu vou nesse evento. Vai pisar na brasa. Vou pisar na brasa. E aí eu fui, foi um evento bem legal. Na hora da brasa me deu uma certa ansiedade ali. Falei, nossa, vou, não vou. E aí fui e realmente não queimou meu pé. Você pisou na brasa? Pisei, andei. São alguns metros que você anda. Não queimou? Não queimou. Como Quando pode isso? a minha mente começou a pensar assim, será que é de mentira esse fogo? Começou a esquentar no meu pé. Aí eu já tive que voltar a mente para poder não queimar. Isso, assim, durante segundos. Né? E aí, estudando mais sobre isso, aí você vai a fundo. Aí cores, por que da cor? Eu já comecei a ir para cromoterapia. Aí as pedras. Por que das pedras? Eu vi em algum site, alguma coisa assim, falando da energia das pedras. Você em algum momento ligou isso com alguma passagem bíblica? Não. Porque nós temos aquela passagem do barco. E aí, se eu não me engano, é Pedro, que tem medo de ir para a água. Jesus está lá no meio do mar, fala, venha. E aí ele tem medo de afundar e tudo mais. E daí ele afunda, né? E aí ele começa ele começa quando ele a duvidar. Duvida. É. E aí a brasa é mais ou menos isso, então. Na verdade, hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente. É mesmo? Hoje eu vejo que aquilo não é bíblico, até porque eu não estava colocando em Jesus, eu estava colocando em mim. Em você. Na minha mente. E aí o poder da mente. E o poder da mente não vem de Deus. Deus fez a nossa mente. Nós temos muita capacidade, mas sem Jesus? Por que eu vou fazer isso? Só para falar o quanto eu posso? Aí pegou num ponto do seu eu interior aí. Você entendeu? Aí já é o homem no centro, Uhum. não Cristo. Isso eu entendi bem depois. Na época, não. E aí eu vi nesse site falando assim,
Você sabia que as pedras emanam energia? Eu pensei. Falei, tá, Deus fez as pedras, então acho que tá tudo bem. Ele falou assim, e estava escrito lá um desafio. Vai em alguma casa que venda pedras, turmalina negra, pirita. Gente, não façam isso. Não façam isso, eu tô avisando. E sente, tem uma que vai te puxar. É mesmo. E eu fui de olho fechado e teve realmente uma que me puxou mesmo. E eu falei, uau, isso funciona. Tá. Aí comecei a ver que as plantas têm energia. E comecei, eu vejo muito isso, eu falo que é um assunto polêmico, porque aqui não tem, tá? Mas muitas vezes que eu chego em alguma casa ou em algum comércio, eu vejo um vaso com espada de São Jorge. Porque as pessoas acabam colocando aquilo, achando que aquilo livra do mal. É verdade. Né? Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Comprei ali. tudo isso. Sério? Comprei tudo isso. Gente, desculpa. Na verdade, isso abre caminho para o mal. E a gente pode conversar mais disso daqui a pouco, tá? Claro. E aí, comprei tudo isso. Tinha planta. Resumindo, minha sala no escritório tinha um monte de pedra, um monte de planta. Mas isso não entrava em confronto com a sua crença em Cristo? Como que você fazia? Nesse momento, não. Porque você frequentava a igreja, Frequentava. acreditava em Cristo. Sim. Né? E você vindo de berço cristão, sabendo que Cristo é o centro de tudo, como que você fazia para... Peraí, deixa eu tentar encaixar isso aqui com a minha religião, com o que eu... Como que você fez? Sim. Eu penso... Se inscreve. Você que está assistindo, se inscreve, né, Éder? E já compartilha para todo mundo que tem uma planta espada de São Jorge na porta de casa ou da empresa. Comigo ninguém pode também. As pimentinhas nunca duravam na Nossa. minha... Mas acho que é porque eu não sabia cuidar mesmo. Eu sou péssima em cuidar de planta. Até pimenta? Eu colocava. Verdade. Aquelas pimentinhas vermelhas? Colocava. Tudo. Tem alecrim. Enfim, um monte de coisa. Eu ia estudando o que é cada pedra. Eu ia para Embu das Artes. E lá é tudo místico, é muito místico, esotérico. E eu ia naquelas lojas que só vendiam pedras, ficava olhando o que cada pedra significava, ficava horas escolhendo qual que ia fazer parte. Eu ia para a praia, eu levava as pedras para serem energizadas no sol e no mar. Nossa, você tinha pedras de estimação. Assim, porque você dava eu nome para elas? Não, é o nome delas mesmo. É o nome delas. A turmalina negra, a pirita. Agora, nossa, eu sabia na época. Não, mas hoje em dia, eu lembro dessas duas que eram... Tem o quartzo, sei lá o quê. E aí, eu pensava, você fez essa pergunta, e realmente... Mas eu pensava assim, Deus fez as plantas. Cada uma de um jeito, realmente, né? São vários tipos. Então, deve ter um motivo. Deus fez as pedras. Por que cada pedra? Porque não foi o ser humano que fez isso. Então, deve ser para isso. É de Deus. É de Deus. Só que é muito interessante você pensar nisso. Você é cristã e tem Jesus como centro na tua vida. E no dia seguinte você está comprando pedra. Não é assim. É devagar. É pouquinho. É passo a passo. Eu falo que o maligno, ele não tem pressa, ele tem foco. Então, ele vai devagar e vai onde você vai dando abertura. A brechinha. A brechinha. Por exemplo, se fosse para ir a um terreiro, eu nunca teria ido. Mas não foi nesse sentido que ele me levou. Ele foi me levando pelo outro. Olha só. Ele deve ter analisado a Betânia, uma pessoa inteligente. Eu devia ter sido mais, né? A Betânia, eu não vou conseguir levar ela direto para cá. Ela é curiosa. Deixa eu levar ela aqui. Não, chegou no final que eu comprei tarô para tirar para mim mesma. Tá brincando? E aí, enfim, fui nesse evento, andei sobre as brasas, não queimou meu pé. E comecei a caminhar nisso tudo. Até que veio uma pessoa da igreja que eu pedi para orar no escritório novo. E ele até falou, Betânia, isso aqui não é de Deus não, viu?
As pedras. As pedras e as plantas. Ah, tinha Aí ele tudo. falou assim, a planta é de Deus, mas o jeito que você está usando aqui não é. É o que eles usam em outras religiões. Você estava praticamente adorando aí planta e pedra. Sim, eu estava confiando, por exemplo, que a turmalina negra ia tirar a energia ruim. Eu estava confiando que a planta ia tirar aquela energia. Entendeu? Você chegou a orar para essas plantas e pedras? Tipo, Senhor, abençoe essas... Não. Não, nunca orou? Não. Nem Não passou que eu na me sua lembre, cabeça? Não. Realmente tirou seu foco. Realmente tirou meu foco. Que coisa. Tanto é que, um pouco mais pra frente, eu já comecei a falar de universo, não mais de Deus. Olha, Que é o que muita gente tem feito hoje. é verdade. Que Porque o universo... Aham. E eu comecei pra... E Jesus já nem fazia parte mais. Nossa. Só que isso são anos. Não é de um dia para o outro. Foi devagarzinho. Foi devagarzinho. E aí, passei por eu fiz muita coisa. Eu fiz constelação familiar. Aí, eu falei que é polêmico. Eu falei que vai ter gente aqui me xingando e vai ter gente Olha aqui só. pegando esse conteúdo. Essa constelação familiar é o quê? Nunca ouvi falar? Não. Constelação familiar? Eles falam que é um estilo de desenvolvimento mesmo. Um mapa astral? Não, mas eu fiz também. Eu fiz até a cientologia, aquela do Tom Cruise. Verdade. Fiz lá em São Paulo. Fui lá no Jorge, esqueci o sobrenome dele. Fiz. Eu fui para tudo. Nossa, você foi mergulhando mesmo. Tudo que dizia respeito à energia. Tudo que era Não- energia. Quando falava de espiritual, não. Mas para mim aquilo era energia. Hoje eu sei que é tudo espiritual. E ali, você depois foi em mais eventos dessa pessoa que você andou na brasa e tudo mais? Daí eu comecei a conhecer mais gente. Mais eventos. Outras pessoas. Mais eventos. Outras pessoas. E aí, por exemplo, tinha uma pessoa que era muito amiga desse cara desse evento. E ela era muito espiritual. Comecei a seguir ela. Até conversei com ela pessoalmente, inclusive nesse evento aí das brasas. E aí você começa a ter como referência essas pessoas. É o ambiente. A gente falou isso no começo. É verdade. E aí, voltando lá na pessoa da igreja que foi, falou, Betânia, isso aqui não é legal. Eu falei, não, mas eu não concordo, assim, porque pra mim, se tudo legal. Deus que fez, Tá tudo bem. tá tudo bem, né? Tá bom. Isso nunca saiu da minha cabeça. Depois eu liguei pra essa pessoa e falei, e não é que eu fui teimosa demais? Olha. Precisei chegar até aqui pra ligar pra você e falar, olha, não te ouvi daquela vez. Meu Deus. E nesse momento que você estava nessa vibe de pedras e plantas e energia, como que estava a sua vida familiar, financeira, profissional? Tava de vento em polpa? Tava bem. É mesmo? Não posso falar que não. Tava próspero? Tava. Tava tudo legal? Tava. E você acha que tem a ver com essas energias? Não. Não tem. Não. Eu acho que tem a ver com estratégia. Do outro lado. Ele tava... O mal tava ali te manipulando, falando... Eu já tava do lado dele, né? Nossa. Não existe em cima do muro. Ou você tá de um lado ou você tá do outro. Pelo menos essa é a minha crença. É o que tá na Bíblia. É até bíblico, né? É o que tá na não Bíblia. existe morno, né? Não, ou é não quente existe. ou é frio. É, a igreja de Laodiceia, né? Então... E aí tava tudo bem, tava tudo certo. As energias, Tava. você sentia que vinham Exceto energias. uma coisa, porque vocês acham que isso tá ruim? Calma. Tinha uma coisa acontecendo aí que eu vinha descobrir depois o que era. É mesmo. Mas isso foi bem grave, na verdade, que aconteceu. E pra gente ver o quanto que o maligno usa a vida das pessoas para acabar com a nossa. E aí, enfim, eu fui fiz constelação familiar, fiz assim, tudo que você possa imaginar que o pessoal fala aí de... Esoterismo, essas coisas, tudo. Tudo. E constelação familiar nem é esoterismo. Eles falam que realmente tem muita psicóloga que faz, que aplica isso. E aí as pessoas ficam, assim, ou são bonequinhos, ou são pessoas que vão assumindo lugares de familiares seus numa roda. É esquisitíssimo, né? Nossa, demais. É esquisitíssimo, é assustador. mas é assustador. Mas a época eu falei, tudo bem, assim, né? É meio um Constelação. voodoo isso aí, né? É esquisito. Tinha até juiz aqui querendo colocar isso no fórum. Nossa. E eu acho que nem colocou. Eu acho que eu seria uma que eu bateria bem de frente Que com loucura. isso. É. E aí
Fui em vários lugares. Fui numa outra pessoa também que falava dessa questão da espiritualidade. Pagava caro cada consulta. Pêndulo. Assim, mas foi muita coisa. Muita mesmo. Porque daí você vai sendo levada. E aí eu me lembro, eu fiz mapa astral, e aí me lembro na Covid, que a gente ficou trancada em casa, uma pessoa falou assim pra mim, nossa, eu passei nessa taróloga aqui, muito legal. Falei, dá o telefone, não tô fazendo nada, né? Nossa, só por curiosidade. Só por curiosidade. E aí, chamei, né, tava por vídeo, e aí ela falou, eu tava começando essa questão da internet, e ela falou assim, Betânia, a espiritualidade tá falando pra mim que você não vai pro digital. Não vai. Falei, quem é essa espiritualidade para falar que eu não vou pro digital? E você, nessa época, já tinha os seus negócios em Hotmart, tudo? Tava começando. Tava começando. Foi bem em 2019 mesmo. Foi bem no início de tudo. Correto. E aí eu já estava pesquisando para ver o que eu falaria. Até no começo eu comecei a falar gerando pouco dessa conteúdo parte. dos seus cursos ali. Não tinha curso na época. Não tinha. Não. Mas eu comecei a gerar conteúdo. Legal. E aí eu falei, gente, mas quem que é essa espiritualidade para falar que eu posso, que eu não posso, o que é para eu fazer, o que vai dar certo, o que não vai? E aí nessa hora ela não gostou, eu também não gostei, porque aí Verdade? eu vi... Você bateu de frente ali com a taróloga ali? Bati, mas assim, na educação, né? Ah, mas sim, mas eu questionei, digo, eu você falei, não, quem questionou que ali, é essa realmente. espiritualidade para falar que eu não vou dar certo? Como não... assim? Mas isso tinha um propósito. Aí a gente vê o porquê que hoje eu cheguei a Deus me dá a direção para falar assim, você vai falar disso agora na internet. Quando eu comecei a a escrever meu curso para eu realmente ir para a internet, depois de tudo isso, tá? Vou pular, depois eu volto. Porque agora que começa a ficar pesado mesmo. O dia que eu sentei para escrever o primeiro curso, eu morava numa casa que era consagrada a demônios. Era uma casa bem grande, 2.000 metros. Eu morava sozinha com a minha filha. E tava nada. Deu um vento, começou a abrir e fechar todas as portas, janela. Meu Deus, Os meus só dois vocês gatos. duas ali? Eu tava sozinha, na verdade. A Gigi tava na minha mãe. E meus 2 gatos começaram a correr, gritar pela casa. Eu falei, vocês não vão me parar. Ninguém vai me parar porque eu tô aqui com Cristo. Liguei louvor e escrevi meu curso, gravei. Então você vê que desde lá eles já não queriam que eu fosse para a internet. Porque eu não tenho problema em chegar e falar assim, passei por isso. Está errado esse caminho. Não é aí. Olha. E falar para quem quiser ouvir. Né? E aí, passei por tudo isso e comecei a passar mal. Você falou, né? Tava tudo perfeito? Comecei a passar mal. Comecei a ter crise de pânico. Tá brincando. Crise de pânico. Só que a crise de pânico que eu tinha é um pouco diferente até das pessoas que às vezes eu converso que têm. Porque eu sentia físico. Eu não sentia assim, eu não tinha medo de morrer. Porque muita gente fala que tem crise de pânico, sente que vai morrer, mas realmente eu sentia tudo físico em mim. Coração dispara. Coração, Mas boca... aí vem essa questão sensitiva sua. Não. Não ainda? Não. Essa aí era a coisa mais séria, mais grave que estava acontecendo. Isso que eu falei, eu nunca contei isso, Alt. Nunca, nunca, nunca. E quem continuar aqui vai saber. A gente sabe que a maioria das pessoas vê mais o comecinho dos vídeos, né? Mas... Se você não tem medo, continua assistindo. Aproveita, curte e compartilha. E aí, eu lembro exatamente, eu estava voltando. Eu advogo para empresas fora da cidade também, né? Então, eu estava voltando e ficou tudo azul. Eu coloquei no acostamento o carro e até pensei na hora. Eu falei, nossa, minha filha vai descobrir que a mãe dela foi encontrada morta no acostamento. Nossa. E fiquei esperando, mas eu não morria. Eu falei, bom, tem alguma coisa esquisita. Minha irmã estava no carro da frente. Liguei para ela, falei, tô no acostamento, passei mal. Fui indo atrás de um caminhão, bem devagar. Ela parou no acostamento e ficou ali para me esperar. Cheguei até ela. Tô sentindo isso. Daí ela ligou para umas pessoas e falou, você tá tendo uma crise de pânico. Alt, normalmente as pessoas têm crise de pânico, dura o quê? Uns 10 minutos?
mais ou menos, né? Eu tive durante, sem interromper, 4 horas. 4 horas? 4 horas. E eu fiquei 2 semanas de cama depois. Nossa. Por conta da quantidade de cortisol, de adrenalina, de sei lá o que foi jorrado no meu corpo. Mas o que você sentia? Palpitação, tremia meu corpo inteiro, fiquei gelada, minha boca seca, tremendo também, formigando, não sentia minha língua. E a cabeça? A cabeça, sim, tudo era muito novo para mim, né? E aí Porque as isso começou do psicólogas... nada. Do nada. Você não teve sintomas antes? Não, nada. vinha vindo uma certa ansiedade que eu não sabia o que estava acontecendo, depois eu descobri. Você começou a bater evoluiu... de frente aí. Como assim? Depois desse momento que você teve na sua casa, que ventou seus gatos e tudo mais, que você colocou louvor, começou a orar, a partir daí você começou a bater de frente com esse maligno aí. Só que isso foi antes. Foi antes? Alguns anos antes. Antes de acontecer isso na sua casa? Por isso que eu falei na casa, daí eu voltei de novo só para falar essa questão da internet. Sim, sim. E aí, tá bom. Só que isso me fez procurar mais lugares para agora eu poder sarar. Fui no centro espírita, fiz a cirurgia espiritual, deitei lá na maca. Até olhava assim pro cara, falava assim, quem que tá aí? É você? É o espírito? Quem que tá aí? Uau! Que loucura! E aí comecei a fazer yoga, e eu lembro que o cara da yoga, ele fez uma espiritualização ali, ele falou assim, essa ansiedade não é sua. Eu não entendi, eu falei, mas é de quem então? Eu não entendia nada. O pessoal fala tudo de forma subliminar nesse ramo aí. É verdade. E aí... Você começou a procurar cada vez mais. Cada vez mais. Só que ninguém agora te dava espiritualmente. solução. Porque para tentar tirar isso. Não, ninguém me dava solução. Ninguém me falava o que era. E pastor nenhum você procurou? Não. Falar que eu procurei um monte de pastor, não. Porque eu achei que não tinha nada a ver. Tinha a ver com energia. Assim, eu queria entender o que estava acontecendo. Tanto é que quando me davam as crises de pânico, eu já pensava assim, falei, é uma crise de pânico, tá tudo bem. E seguia, dirigindo, normalmente me dava na estrada isso. E seguia viagem, por isso que eu falei que era uma coisa física que eu sentia. E aí, agora vai começar a parte um pouco mais complicada. Eu mudei de casa. Saindo dessa outra casa que eu te falei que eu fui no tarô, tal, comprei um tarô pra mim, porque depois dessa moça aí eu falei, o que é esse tarô? O que é esse negócio? Deixa eu comprar. Deixa que eu faço pra mim mesmo. Deixa eu comprar. Eu tenho mania disso, né? Eu que corto minha grama, Nossa. Então, assim, eu tenho essa mania, né? Você me conhece. Então, deixa eu ver esse negócio. Eu comprei um tarô, comecei a tirar pra mim, como tirar tarô, o que isso significa. Eu sempre vou muito a fundo nas coisas. E aí... Eu até ia comprar uma pirâmide, eu lembro, para eu entrar nela, meditar, porque canalizava mais energia. Ai, ai, ai. Juro. Chegou eu meditava, eu ia ponto. pra praia mentalmente, ficava lá, ouvia as ondas, tudo, mentalmente, tudo. E as pedrinhas no bolso? Às vezes sim, às vezes não, porque não é que eu não idolatrava elas, mas assim, eu confiava. Confiava nelas. Eu confiava. Chega perto que eu dou uma turmalinada na sua testa que você vai... Isso que eu falo, gente, é muito sutil. É muito passinho por passinho. É imperceptível. Você não percebe. Se você não tem o conhecimento certo, adequado do que aquilo realmente significa... Você mergulha de cabeça. E se entrega O diabo mesmo. não tá aqui de hoje. E você acha que tudo isso tá ligado a esse cara desses eventos aí da Brasa e tudo mais? Não. Isso foram portas, foram passinhos que eu fui dando... Mas esse cara aí da Brasa, ele chegou a pisar na Brasa ou não? Naquele dia não, porque ele tava conduzindo. Só ministrando mas ele lá. É uma boa pessoa, ele não é uma pessoa ruim. Ele não tinha essa questão de, vou inconscientemente levar essas pessoas a... Acredito que não, porque eu até sei de onde ele aprendeu isso, porque depois eu comecei a fazer cursos internacionais e aí eu já entendi, até eu vi um padrão que ele seguia bem parecido com esse que é dos Estados Unidos. Correto. Então, não tinha essa intenção. Não. A intenção dele era mais assim, olha, para você descobrir o seu potencial. Correto. Só que
tudo tem um sentido. A gente precisa ter muito discernimento, muito cuidado nesse mundo. E realmente sensibilidade, saber discernir. Sim. Porque aquilo ali foi algo que despertou curiosidades em você, que fez você ir se Sim. aprofundando aí nessas questões. Sim, exatamente. E aí falei, bom, vou mudar de casa. Fui para essa casa aí. No que eu cheguei nessa casa, como era uma casa muito grande, e falei, sei, eu queria que alguém viesse fazer uma limpeza aqui, energética nessa casa, né? E aí um colega meu falou assim, eu conheço uma pessoa, que ela é radiestesista. Ela era de Campinas. Rádio o quê? Radiestesista. O que faz isso? Negócio de pêndulo. Eu até comecei a tentar entender o que era tudo isso. Eu comecei a fazer um curso do que era radiestesia, porque eu sou curiosa, eu via que funcionava. O que está acontecendo? Mas daí já veio a verdade e aí tudo isso ficou no meu passado. Tava quase abrindo um portal aí, hein, Betânia? Já estava aberto. Tinha, meu Deus. Já estava aberto. Inclusive, uma dessas pessoas que eu fui, que não seguem a Bíblia, né? Ela até falou, Betânia, eu tô vendo um portal, mas eu não sabia que significava isso. E aí eu contratei essa moça. Falei, olha, eu preciso que você faça uma limpeza aqui, energética e tal, né? Aí eu peguei incenso, eu defumei minha casa. Eu não sabia que isso se chamava defumar, não sabia nada disso. Peguei incenso e coloquei na casa inteira, mas sal quando grosso. você chegou, você já sentiu alguma coisa diferente na casa? Não. Você só queria que fizesse a limpeza energética. Era grande mesmo a casa, entendeu? Tinha 11 banheiros. Nossa. Sei lá quantos quartos, 8, 6. Tinha um salão de festas lá dentro. É bem grande. E aí, ela falou, olha, ocupa ali em cima, faz isso, mas você tá muito pior que a casa. Eu falei, como assim? Ela falou assim, é normal a gente ver esse tipo de coisa nas pessoas, que é tipo uma inveja, um negócio assim de querer o mal, mas o que tá em você é muito acima do normal. Nossa. E na hora me veio uma pessoa na cabeça. É claro que eu não vou falar quem é. Mas me veio uma pessoa na cabeça e eu refutei. No final ela conta. Eu refutei. Eu mesma refutei o meu pensamento. Falei, de jeito nenhum. Não. Pode ser, mas não é. Não, nem pode ser. Entendeu? E aí eu falei assim, mas quem? Ela falou assim, você sabe. Eu falei, não sei. Não tenho ideia. Ela falou, não veio ninguém na tua cabeça? Eu falei, veio. Mas não é essa pessoa. Ela falou, me dá o nome. Me dá o nome e uma foto. Mandei para ela. Depois de um tempinho, tá. Faz 4 anos que essa pessoa faz macumba contra você. Ela tá te mandando ansiedade. Começou a falar das crises de pânico. Ela não sabia nada, essa moça. E era uma pessoa muito próxima a mim. E eu falei, gente, mas eu já ouvia falar nessa palavra, né, macumba, mas eu não sabia, assim, nem sabia que isso existia mesmo. E como que é isso? O que está acontecendo? Você não chegou em algum momento a pensar que macumba seria apenas uma cultura? Não, eu nunca entrei nisso. Nunca entrou? Não, porque eu não gostava. Isso que eu falo, que o maligno ele foi por aqui, ó, curiosidade, energia. Se ele fosse pelo outro lado, eu nem me interessaria. Não ia ligar. Eu ia fugir. Olha. Eu ia falar, não, hein? Só que aqui não. Hein? Agora, constelação familiar, tudo bem, vamos ver o que é. Energia. Entendeu? Então, ele sabe com quem ele lida. Ele sabe, cada pessoa, o que ele tem que fazer, porque ele está ao derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mas ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está procurando uma brechinha. E aí, eu dei uma brechinha. Ele entrou. Daí, ele foi colocando mais, e mais, e mais, e mais. E foi isso que aconteceu. Só que Deus me resgatou de uma forma bem intensa, como eu sou. E aí, eu falei, caramba, tá bom. Entendi. Então, por isso que eu ando passando mal, então, tá bom. O que eu faço agora? Ela ainda falou assim, agora se ajoelha e leia o Salmo 91 aí. Falei, tá. A moça dos pêndulos. Ela falou isso? Falou. Mas isso tudo ficou na minha cabeça ainda girando, assim, girando. Como que eu vou misturar agora? Não, como assim? E essa pessoa agora, e será que é verdade? Entendeu? Nossa, muita coisa passou na minha cabeça. Só que começou a piorar pra mim. Eu comecei a ficar doente.
Começou a adoecer mesmo. Comecei a adoecer. Enfermidade mesmo. Enfermidade. Chegou num... E do nada, assim, eu caía de cama. E passava mal, muito mal. Daí eu mandava mensagem pra ela. Ela assim, ela fez de novo. Ó, já cancelei aqui. Tá. E isso, dia sim, dia não. E aí, teve um dia que foi bem pior. Ela até falou assim, é um espírito de morte que tá sendo mandado pra você. Eu falei, tá bom. Aí, tava lá na minha casa. Mas conversava numa boa, tipo, cancela isso aí mas de novo? Mais ou menos tipo, isso. Ela fazia o negócio lá, o pêndulo, sei lá o quê, né? Aí você dava uma melhorada, daqui a pouco Melhorava piorava. na hora. Ó, eu acho que chegou mais um aqui. Você cancela aí, por favor. Foi do nada, sei lá, eu tava andando, de repente me vinha um negócio que eu praticamente caía. Era... E você leu o Salmo 91? Na época, eu acho que li uma vez. Eu não sei quanto que eu falava, eu tava muito perdida. Porque, imagina, eu tava procurando livros, de repente fala um negócio desse, eu mal sabia que isso existia. Quebrou sua linha de raciocínio. Ali. Quebrou minha linha de raciocínio. Total. E aí, de repente, eu comecei a não sentir mais cheiro. Falei, estranho. Aí comecei a sentir falta de ar, mas do nada e rápido. Durante a pandemia? Eu já estava nessa casa. Já tinha descoberto isso. Minha mãe pegou um negócio de eucalipto e eucalipto cheira pra caramba. E falou assim, você não tá sentindo? Eu punha aqui e falava, não. E o seu Toninho, que tava terminando de pintar um negócio da casa, lá no outro cômodo, ele falava, eu tô sentindo daqui. E aí comecei a ter muita falta de ar. Falei, mãe, fica com a Gigi, eu não sei nem se eu volto. Porque eu tava com dificuldade já para respirar. Nossa! Eu saí de casa, liguei pra uma amiga, Ana, que é médica. Falei, viu, tô assim, onde que eu vou? O que é o negócio do Covid aí? Estacionei, fui na fila do hospital do Covid, tava lá no posto ainda, porque eles não sabiam, né, também como remanejar tudo isso. Comecei a ver aquele povo tossindo. Falei, não, vou sair daqui. E nisso, aí, a minha tia tava indo ali no Apóstolo Alain. E falou assim, eu vou orar por você. Era meio-dia, porque era a oração do meio-dia que ele faz lá. E aí, eu saí de lá, eu falei, você quer saber, eu vou passar na farmácia, eu vou pegar um remédio. Peguei um remédio e um Gatorade. Abri o Gatorade e senti o cheiro. Cortou. Liguei pra minha tia. Ela tinha acabado de orar. Falei, tá, quebrou. Não precisei de remédio, não precisei de nada. Simplesmente, do nada, passou tudo. Tá. Isso, na minha cabeça, foi criando uma loucura, um turbilhão. Ao mesmo tempo, tinha algumas permissões nessa casa. Então, por exemplo, eu deitava para dormir e eu sentia gente andando em cima de mim. Meu Deus! E aí, eu fechava as janelas lá de cima. No dia seguinte, elas estavam abertas. Luz acesa. Eu saía com as luzes apagadas e voltava com as luzes acesas. Que isso? E aí, tudo isso passando por tudo junto. Ao mesmo tempo. E aí eu falei, eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu vou ter que, não sei, entender. Já que eu estudo, que eu sou curiosa, eu vou ter que entender isso. Eu vou ter que enfrentar essa situação. E aí, com a ajuda do apóstolo Alain, do pastor Moisés, e pesquisando muito. Muito, muito, muito. Mais eu estudava sobre tudo o que era isso, o que era esse mundo espiritual, o que era macumba, o que era alguém andando em cima de você que você não enxerga. Nesse momento você começou a se firmar mais aí na Bíblia, na palavra. Isso. E aí o Alain até falou assim, eu falei, Alain, a noite é uma balada aqui. Eles pulam lá em cima, e pulam mesmo, a gente eu ouvia tudo. Ele falou assim, Betânia, pega a Bíblia, abre e lê em voz alta no seu quarto. Eu abria, lia, gritava do meu lado. Não tinha nada do meu lado. Meu Deus! Uma casa de 2.000 metros. Você sozinha? Uhum. Que é isso? E aí eu comecei a entender, a estudar. Vi muito depoimento de ex-bruxo pastor para poder entender essa questão do trabalho, né? Como que pega, por que pega, como faz para não pegar,
Porque ali já estava questão de sobrevivência, vida ou morte. Já estava tudo consagrado ali. Ó. Não só ali, como aquilo que estavam fazendo para mim. Nossa. Foi tudo ao mesmo tempo. E aí eu fui entender o que era brecha. E a casa consagrada ao mal não tinha nada a ver com o mal que estavam mandando para sua vida. Nada a ver. Foi na mesma época que eu descobri os dois. Juntou a galera ali do mal mesmo. Juntou tudo. Meu Deus. E aí eu não tinha nem escolha. Entendi o que era isso, o que era brecha, o que era santidade. Comecei realmente a batalhar. E você estava trabalhando nessa época? Trabalhando, atendendo cliente, tudo normal. Lidando com tudo. Lidando com Sua tudo. filha. Isso com a minha filha. E assim, de maneira alguma, eu posso passar para os meus clientes o que está acontecendo na minha vida pessoal. Sim. Nem reduzir a qualidade do meu trabalho. Então, assim, eu sou muito focada nisso. Mas eram noites mal dormidas e... Mas vamos para frente. Passando mal. Mas vamos para frente. Nesse sentido. Mas o tempo que eu tinha disponível, eu via a pregação, eu estudava. E realmente deu certo. A pessoa que estava fazendo esse trabalho contra a minha vida era uma pessoa querida comigo. Quando isso aconteceu, ela começou a virar o jogo. Começou a ser super grossa, maluca. Porque viu que não estava pegando. Você tá brincando. Era super próxima. E aí, eu nem quero dar muitas... Porque também não. eu oro pela vida dessa pessoa hoje. Sim. Então, já orei muito também por ela. Mas você conseguiu entender qual o objetivo disso? Por que ela queria fazer isso com a sua vida? Por inveja? Na verdade, eu não vejo assim... Com certeza ela abriu brecha também e o inimigo usa a vida dela. Para mim é muito claro isso. Então, eu tenho... Correto. Não era Sim, eu oro para que Deus tenha misericórdia. Ela consciente fazendo, mas ela foi manipulada pelo mal para te atingir. Sim. E se for dela também, maldade, alguma coisa, ela vai responder por isso. Então, assim, eu desejo bem na vida dela, de verdade. Sim. De verdade mesmo. Não foi fácil, assim, tá? Eu imagino, na nem época imagino. disso, o que eu fiz? Eu liguei a Bíblia online, coloquei assim, ó, buscar, perdão. Imprimi todos os versículos que tinha sobre perdão e comecei a estudar aquilo. Falei, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar, eu preciso perdoar. Até porque, se eu não perdoasse, isso era uma brecha. Sim. Então, assim, eu não tive escolha mesmo. E aí, até para quem tem dificuldade para perdoar, eu vou passar aqui o que eu fiz, o que eu consegui, né? Além de você entender que o perdão ele é necessário, porque se a gente não perdoa os outros, como que Deus vai nos perdoar? Isso está na Bíblia. É verdade. E então é imprescindível que você perdoe. Segundo, você perdoar para isso sair de dentro de você. Porque enquanto você não perdoa, aquilo faz parte de você. É mesmo? Quando você perdoa, você libera. E terceiro, eu comecei a orar pela vida dessa pessoa, o que no começo era muito difícil. Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, prospera a vida dela, que ela tenha paz, que ela tenha sabedoria, que ela seja muito feliz. É difícil você orar assim muito. Quando uma pessoa te faz tão mal. Nem fale. E aí deu certo, deu muito certo. E tudo passou repentinamente ou foi devagar? Foi em decorrer de uns 3, 4 meses. 3, 4 meses, foi melhorando. Não. Quando eu entendi o que era brecha e eu me posicionei, parou imediatamente. Parou imediatamente. Imediatamente. Tipo, vou dar fim. Aí você deu fim nas pedras, nas plantas. Total. Parou com o negócio de energia, universo. Isso foi até assim, porque daí eu fui estudando. Foi até bom você ter perguntado isso. E aí o apóstolo Alain, o pastor Moisés e o William, eles foram em casa. E eu falei, eu vou jogar tudo que for. E tinha livros, fui jogando tudo. Em nome de Jesus. Gente, o quanto que eu tinha investido em pedra. Imagino. Você nem chegou a pensei. comprar elefante, Comprei. coruja, essas coisas? Com a bundinha pra porta. Nossa, que loucura. Sim. Hoje eu vejo, às vezes, as pessoas colocando esse elefantinho, né, com o bumbum aí pra porta. Eu falo, primeiro que isso é uma legalidade. Sim. É uma legalidade. E segundo que, sério, você acredita que a bunda do elefante virada para a porta vai impedir energia negativa? A não ser que seja um elefante de verdade. Aí você coloca na porta, eu quero ver alguém entrar. É bem isso. Então,
assim, são umas coisas que hoje eu paro pra pensar e eu falo, gente, como que eu caí? Mas eu caí. E assim, isso que eu falo... qualquer pessoa está suscetível a passar por isso, qualquer né? Qualquer pessoa. Por isso que tá, orar e vigiar sempre. Sempre. Sempre mesmo. Você pensa, né? Você acha que nesse momento o reino espiritual tá feliz de eu estar aqui contando tudo isso? Não tá mesmo. Entendeu? Então, assim, sempre tem guerra. Sempre tem guerra. As pessoas falam, às vezes, né? Por exemplo, será que tem... fulano tá fazendo macumba ou cicrano? Você não tem que se importar com isso. Você tem que se blindar. Sim. Se blindando, não importa se quem tá tentando, quem tá fazendo. Fechou as brechas Você ali. tem que fechar ali. Não importa se estão tentando. Agora eu tenho medo. Você tem que ter medo se você não entende isso e se você não tá Exato. de acordo com... A gente volta ao que você falou, né? O inimigo, ele tá tempo rondando, todo, né? tempo Ele todo. tá... Seja usando uma pessoa, seja ele tá fazendo ali. Tá ao redor. Tá ao redor. E nessa hora parou tudo mesmo. Parou, eu nunca mais caí de cama, a não ser que realmente fosse uma gripe, alguma coisa física, né? Mas não, demorou muito tempo. A casa, só ficou na casa mesmo, nunca mais subiu em mim, nem nada. E aí, todo mundo fala assim, Mas né? na casa continuou? Continua. Tá brincando? Continua. Eu não sei se um dia tem... Se um dia... Enfim, não sei. Mas eu saí de lá, né? Eu saí de lá. Nossa, você não tinha medo? Todo mundo fala isso pra mim, Betânia, como é que você ficou um ano lá? Sabendo disso como tudo, que você deitava pra pulando. dormir se tinha demônios em cima? Pulando Pulando em cima barulho. de você. Em mim não pulou mais. Depois que eu fechei, que eu me blindei, Nossa, aí meu não. Deus. Aí eu falava assim, não pode relar nem em mim, nem na minha filha. Quer abrir porta? Quer fechar a porta? Faça. Mas em mim você não rela, nem na minha filha. Então eu me posicionei, eu entendi, eu falei, Deus me garante isso. Jesus me garante isso. O sangue de Jesus está sobre a minha vida e sobre a vida da minha filha. Agora, quer desligar ventilador? Só vai me dar o trabalho de eu levantar e ligar. Claro que não é tranquilo da forma que eu tô te falando. Você fala, nossa, Você desligou o dormiu. ventilador. Tem que ir lá agora, aí hora. Entendeu? Aí... Ficava uma pilha. daí eu tinha que parar a orar, Eu né? não tenho Tinha que medo, orar. mas eu não dormiria sozinho num lugar desse. Não é medo. O que a gente não vê, o que a gente não entende, é muito complicado, né? Muito. Como que a gente luta com uma coisa que a gente não vê. É que você Só não pode que- tocar. é, É muito difícil. E aí, só que a vida, tudo é muito mais espiritual do que físico. Só que a gente enxerga o físico, né? Eu já enxerguei também. Então, é isso que eu queria perguntar. Eles chegavam a tocar em você nesse momento antes de você ter essa autoridade? 3 vezes na vida eu lembro de eles andando em cima de mim, porque eu sentia passos mesmo. Nossa. Isso e um dia num hotel, que eu entrei no quarto, eu tava no esoterismo, tava nessa fase. Eu entrei no quarto e senti que tinha alguma coisa ali. Eu senti. Tanto é que eu nunca tive problema de luz apagada. E eu deixei a luz acesa do banheiro, no quarto lá do hotel. Tava minha filha e eu. E aí, por eu sentir essa opressão muito forte, eu abri o aplicativo da Bíblia e comecei a ler. Mesmo no esoterismo, porque isso que eu falo, para mim, eu não estava anulando. Correto. Né? Você continuava cristã, porém tinha... Só que no final eu nem falava mais em Jesus. Aí era um universo, né? Isso que eu falo. É complicado isso. E aí, eu tentei ler o aplicativo, eu lembro que o aplicativo travou, então eu pensei, falei, nossa, nem isso eu posso fazer? Tá bom, deitei e fui dormir. Aí eu senti andando em cima de mim. Só que eu pensava assim, deve ser coisa da minha cabeça. Não deve ser nada. Porque eu não entendia também. Eu preferia fingir que aquilo era uma coisa da minha cabeça. Porque eu não ia saber lidar com aquilo. Só que ao mesmo tempo eu sabia o que estava acontecendo. Só que no meio da madrugada, tinha uns panfletos assim na parede. E se os panfletos caem, se tiver panfleto aqui agora e ele cair, ele vai fazer assim, ó. Não, foi um barulho que eu acordei. Foi de pegar e tacar no chão.
Acordei, peguei minha filha, saí, tudo fechado no hotel. Fiquei com ela perambulando ali no colo. Falei, eu não volto para esse quarto. E aí esperei meus pais acordarem e fui pro quarto deles. Então, assim, isso já tinha acontecido. Mas eu nunca, assim, morei num lugar que tinha esse tempo inteiro. Tanto é que tem uma situação interessante. Eu contratei um piscineiro nessa casa. E o piscineiro falou assim pra mim, desde quando você tá aqui? Eu falei, desde novembro. Ele fez uma cara, mas tudo bem, não entendi. Tá bom. E ele era meu vizinho. E eu descobri que ele falou, né, que a esposa dele fazia unha. E eu fui lá, marquei com ela e fui. Ela falou assim, fulano te contou? Meu marido te contou? Eu falei, não, o quê? Ela, então não. Eu falei, não, eu não saio daqui. Imagina, eu fico aqui. Vou ficar com você até todos os seus atendimentos aqui, o jeito que eu sou curiosa. De jeito nenhum. Ela falou assim, tá bom. Porque a janela lá de cima, onde eu falo que tinha que pulavam, que abriam tudo, dava no quintal da casa dela. E realmente, quando eu fui lá fazer o pé, eu olhei, estavam lá minhas janelas. Ela falou assim, até abril, a gente via o dono da casa lá. Só que você já tinha entrado em novembro antes. Só que daí a gente sabe que a pessoa não volta. Isso, inclusive, é bíblico. É bíblico. O Lázaro e o rico. Né? Que ele fala, deixa eu contar conta para meus familiares. E é claro que não volta. Inclusive, isso é a doutrina que eu não sigo, que Mas é espírita, o dono da né? casa tinha morrido? Tinha. Eita. Só que daí eu vim a entender que eram demônios territorialistas. Eles se transfiguram no dono da casa para falar, aqui é meu. E aí tem muito pastor até na internet que fala, não existe demônio territorial. Eu penso assim, eu falo, existe porque eu vivi. Pelo amor de Deus. Existe porque eu vivi. Viveu com um. Entendeu? Então, aconteceram muitas coisas. Mas isso, eu tenho muito mais carinho por essa fase a ter carinho por aquela fase anterior que eu tava no esoterismo. Correto. Porque, meu Deus. Entendeu? E aí, tudo que eu passei disso, agora até já fiz parte de... E a sua família? Quando você estava nesse esoterismo aí, a sua família, como você nasceu em berço cristão, o que a sua família falava? Não falavam tanto, porque é isso que eu falei, é devagar. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E assim, como a gente veio de uma igreja muito tradicional, eles não falam muito da parte espiritual. Então, Entendo. A gente não tem como... Eu não culpo ninguém, porque assim, não tem como a gente saber. A pessoa que foi no meu escritório que falou isso aqui não é de Deus, é um que trabalhava com batalha espiritual. Já... Se fosse outro pastor mais tradicional, talvez nem soubesse. Não teria percebido. Não teria percebido. E era bem imperceptível, assim. Era uma pedrinha aqui, uma plantinha ali. Falar, isso aqui tem propriedade disso. E tudo bem, porque Deus que fez, então tá tudo bem. Nossa, tem um monte de pedra pra um monte de gente. Depois vai eu catar as pedras. Não, preciso jogar isso aqui, gente. Isso aqui não. Fui pegando tudo, fui jogando tudo no lixo. Não, você vai com as minhas pedras. Não, eu fiz errado, me perdoa. Então, por exemplo, participei do Halloween com a minha filha. Até comprei uma capa preta para fazer lá parte no condomínio. Depois eu fui saber que tem o Exu capa preta. Eu falei, gente... Quando a gente não conhece, e aí conhecereis a verdade vos libertará, né? João 8,32. Eu pedi perdão para minha filha. Falei, filha, mamãe levou você, vestiu você de bruxinha no Halloween e tal, mas isso não é legal. Expliquei. Ela pegou uma tesoura, ela é piquititica de tudo. Pegou uma tesoura, cortou a roupa da bruxinha e jogamos junto, em nome de Jesus. Jogamos, limpamos tudo. Até hoje eu fico vendo, assim, se tem alguma coisa em casa que eu posso jogar, que não é... Eu fico atenta, sabe? Tem pedra na sua casa? Não só tem. Das só do quintal. lá, só do quintal. E aí é isso, Alt. E aí Só que daí eu já virei radical pro outro lado, no sentido de assim, então eu não posso ver nada de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Porque foi isso que acabou me trazendo aqui. Nesse engano. E aí eu fiquei com medo
até onde eu posso ir, até onde não posso ir. E aí Deus foi trabalhando isso em mim. E eu fui questionando, falei, pai, se isso não for do Senhor, eu jogo no lixo todos os certificados que eu tenho, exceto do direito. Você tinha feito bastante curso já. Muito, já mas tava... muito. Eu investi mais que uma casa. Nossa. Nos cursos todos. E aí eu falei, pai, eu não vou jogar as coisas antes do Senhor me revelar. O que eu posso, o que eu não posso. Se o Senhor falar que eu não posso nada, é nada. É nada. E eu estava até propensa a isso. Só que fui conversando, fui pensando, fui lendo a Bíblia, fui conhecendo mais. E aí hoje em dia, aquilo que eu te falei, né, das redes sociais, Deus revelou para mim que é para eu falar de inteligência emocional, mas à luz da Bíblia. Porque muita gente cai no engano. Tem muito cristão que saiu da linha porque foi nisso que eu fui. Correto. Porque tem pastores que fazem constelação familiar. Tem pastores. Eu vou pesquisar sobre isso aí, eu fiquei curioso. Mas não quero. Não começa com isso, Alti. Não, mas eu não quero saber, não. Eu só quero saber o que é essa constelação aí. Para ter discernimento, né? Foram várias coisas, né, que eu fui, que eu participei. Constelação foi uma delas. Então, hoje eu tenho claro esse chamado para mim. Isso que eu falo no meu dia a dia, continuo advogada, amo atender meus clientes, honro a vida deles, faço tudo o que eu posso para fazer o melhor por eles, responder o mais rápido, enfim, prestar o meu serviço como empresa, não só de forma adequada, mas até de superar a expectativa. É isso que eu busco todos os dias. Porém, em rede social, o direcionamento foi esse. Falar sobre como que as pessoas podem ser melhores no dia a dia, tudo, né, para conquistar as coisas, inclusive para conquistar objetivos, mas à luz da Bíblia. Que bacana. Com base na Bíblia, para não ir para a linha do engano. Porque é importante, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Exato. Corpo a gente sabe, espírito a gente sabe, e a alma? Como que a gente faz isso? Foi o que eu te falei das frases. Então, cavalo dado, não se olha os dentes. Entendeu? Sim. Como que a gente trata isso? Isso é corpo, isso é alma, isso é espírito? Isso foram frases que foram ouvidas, né? Isso forma um filtro, isso forma o inconsciente, subconsciente. Isso é real. A gente não tem como negar que não existe subconsciente. Existe. Só que a gente tem verdade. que ir na base bíblica. Né? Hã? E há distorção realmente com o passar do tempo. Até Sim. mesmo com essas frases, né? Outro dia eu estava lendo na internet, essas frases prontas, inclusive, elas foram distorcidas com o passar do tempo. Foram, né? Da batata lá, né? Exatamente. Quem não tem cão caça com gato, na verdade, caça como gato, porque o gato não fareja igual o cão, né? Sim. Cuspido e escarrado, na verdade... Esculpido em Carrara, né? Exato, o mármore, né? Então as pessoas foram distorcendo. E assim como elas distorcem as frases, também há distorção nessa questão de entendimento, né? Sim, sim. Eu falo que a gente tem, todo mundo tem um óculos aqui. Então, por exemplo, você está de óculos agora. Você está me vendo através dessa lente. Isso. Né? E cada um tem um óculos. Até a gente fez um evento no Vila Verde agora com mulheres e eu fiz isso com elas. Eu entreguei um óculos para cada. E eu lembro que foi um sucesso esse foi evento, graças né? a Deus, assim, lotou. Sensacional. Foi o máximo ali que a gente conseguiu mesmo, que dos lugares, né? A gente realmente conseguiu lotar. E foi sensacional, porque é uma coisa que eu amo falar, né? Eu estudei muito essa questão de inteligência emocional, só que eu estudei outras coisas também. Então, hoje, eu vejo tudo com base na Bíblia. Isso também com muito estudo. Direcionamento do Espírito Santo. Mas, por exemplo, a gente enxerga o mundo de acordo com um filtro que a gente tem. Né? Que está aqui, na verdade. Que está no nosso subconsciente. E aí, a gente vai enxergar a vida e vai tomar decisões, ações e vai ter esses resultados de acordo com esses filtros. Então, por exemplo,
uma música. Toca uma música. Essa música vai lembrar uma coisa para você e vai lembrar uma coisa diferente para mim. Correto. Isso porque isso é invisível, isso não é palpável. É uma música que tocou, que te lembrou de alguma coisa, ou Traz boa à memória alguma ou ruim. coisa. Para você pode significar uma coisa boa e para mim pode significar alguma coisa ruim. Por quê? Porque cada um tem esse filtro. Só que isso acontece desde a nossa infância. Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Celular é mais sujo. Hoje em dia o celular é bem mais sujo. E é verdade. E aí a pessoa fica com ojeriza de pegar em dinheiro. E aí isso pode, de forma subconsciente, até a pessoa negar. Não quero porque é sujo. Os seus cursos, eles destravam a mente das pessoas biologicamente, assim mesmo. Tipo, faz as pessoas terem uma nova visão da vida. Isso, é. E como que você consegue conciliar isso com a espiritualidade? Com a Bíblia? Eu pego todo aquele conhecimento que eu tenho, não do esoterismo, porque além do esoterismo, eu falei que eu fiz muito curso de técnica. Correto. Então, eu pego todos esses cursos de técnica e a Bíblia. Por exemplo, Daniel Goleman o pessoal fala pai da inteligência emocional. Uhum. Então tá. Então você pega lá o livro do Daniel Goleman. Você vai estudar esse livro. Lá tá. Olha, há 50 milhões de anos, o homem que veio evoluindo. Eu não acredito na teoria da evolução. Eu sou criacionista. E eu também não acredito que o mundo tenha 50 milhões de anos. Até porque existem evidências arqueológicas, evidências químicas sobre isso, de que o mundo não tem tudo isso de idade. Dinossauro existe? Dinossauro existiu. Existiu? Sim. Acho que não existe, né? Não sei de nenhum que tenha vivo, mas sim, existiu. Existiu, mas não há milhões de anos. Tá? Pelo menos é essa teoria que eu sigo, que eu estudo. Mas estudei também dinossauro. Você acha que os dinossauros foram extintos com os anjos que caíram? Não. Com a queda dos anjos? Não. Que se rebelaram? Não acredito, porque se a gente for ver pela Bíblia, os anjos caíram antes. Antes dos dinossauros? Antes da criação do mundo. Mas se a gente for ver os 7 dias que fala da criação do mundo, para mim isso aconteceu antes. E aí Correto. Deus criou os animais depois. Criou o ser humano depois. Então existem algumas teorias, né? Uma delas é da arca. Que eles não entraram na arca e morreram. Mas muita gente fala que não, que eles entraram na arca. Então, aí eu já não sei. Eu já não fui tão a fundo, Correto. Sabe? Sim. Eu me coloco um limite nas coisas, senão eu vou ficar estudando. Senão, daqui a pouco eu viro arqueóloga, Aí você tá lá com o Rodrigo Moura. Rodrigo Silva. Rodrigo Faço Silva, o curso dele também. Rodrigo Silva, é verdade. Já tô em Números, Deuteronômio. Eu faço curso dele Faz também. Curso dele? Faço curso Sensacional. dele. Sensacional. É bem histórico também, Muito, né? muito. As pessoas me perguntam, às vezes, a Bíblia é um livro histórico? Eu falo também. Também, porque É retrata verdade. o que aconteceu. É verdade. É um livro Tem uma espiritual, ordem é a palavra de cronológica. Deus, mas é um livro histórico. É mesmo. Moisés existiu, Faraó existiu, né? Então, Jesus, existem evidências arqueológicas de tudo isso, né? Inclusive da arca. E aí eu faço isso. Daí eu leio, por exemplo, Daniel Goleman, eu falo, isso aqui não está à luz da Bíblia. Então, isso para mim não é verdade. Não serve. Não Aí você serve. descarta. Não serve. Então, eu fico batendo tudo. Tudo. Que legal. Tudo, exatamente para ter esse cuidado. Se tá aqui e bate com a Bíblia, é legal. Isso. Agora, nossa, Betânia, então você é religiosa, então você é radical. Não, eu passei por lugares que não são legais. E eu senti na pele o que espiritualmente isso traz para você. De uma pessoa poder te fazer mal. Você fala com propriedade, né? Falo porque aconteceu. Ocorreu com você. Aconteceu comigo. Tanto questão dos trabalhos, como a questão de morar numa casa que era consagrada. Então, assim, e eu vi na prática. Meu Deus. O que aconteceu, que quebrou tudo isso, cortou tudo isso, isso nunca mais te atingiu? A palavra de Deus. Então não tem como me falar que a palavra é mentira. Você recorreu a várias pessoas e nada se resolveu aí até você chegar a Deus. À época, até aquela moça quebrava a radiestesista lá. Mas voltava, ela não tinha como... Porque aí é o reino espiritual, né?
É uma guerra Entendeu? Que não Agora, para. com Deus, foi até interessante, porque quando ela me falou essa questão aí das amarrações e não sei o quê, dos trabalhos, ela falou assim, eu vi uma amarração aqui num detalhe aqui. Não vou abrir tanto porque não faz sentido. Correto. Ela falou assim, eu já quebrei, você quer que eu amarre pra você? Na hora eu soltei, Jesus voltou na minha vida. Na hora, em nome de Jesus, não. De jeito nenhum. O que é pra ser meu, vai ser meu. Sai com esse negócio pra lá que eu não vou fazer amarração de nada. Amarrar nada. Amarrado, tá amarrado, isso sim. Tá amarrado em nome de Jesus. E você chegou a algum ponto, em algum momento, a ouvir vozes desse mal que te afligia ou não? Vozes não. Vozes não. É mais uma questão de... Na mente mesmo, uma coisa... Até visual. Às vezes ficava... Materializava, mas você não ouvia vozes. Não. O que eu vi materializado mesmo foi uma vez só. Depois é mais vulto. Mas materializado mesmo. E nem foi nessa casa. Foi num outro lugar que eu tava indo no centro espírita. Engraçado que quando eu ia lá, meu coração acelerava. Nossa. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Só de eu entrar no lugar. Só que eu tava lá, eu tava na brecha, né? Mas é interessante porque acho que o Espírito Santo já... Acredito eu que não estava em mim naquela época, porque não tem como, né? Mas já avisava, já falava assim, não, aí não é seu lugar. E... O que você perguntou antes? Se você ouvia vozes, se você tinha esse problema... Não, o que eu vi materializado foi o seguinte. Eu estava dormindo, do nada eu acordo, e eu não acordo, eu durmo muito bem. Muito difícil acordar de madrugada. E aí eu fui pra porta, pra saída assim do quarto. Olhei pra cá e pensei, tinha uma pessoa apontando uma lanterna pra mim, lá longe assim no fim do corredor. Eu olhei e falei, o que minha mãe tá apontando? Achei que fosse minha mãe. O que minha mãe tá apontando essa lanterna pra mim? E fiquei olhando. No que eu fiquei olhando, minha mãe saiu daqui. Falei, epa. Aí eu olhei de novo pra ver então o que era ali. Porque só podia ser minha mãe, se não fosse minha mãe... Não tinha mais ninguém. Aí eu só vi fazendo assim, ó. Aqui era a porta, né? Tava assim, só vi fazendo assim, bem devagar e sumiu. Eu não fui atrás, tá, Alt, pra saber. Não, pelo amor de Deus, eu também não iria. Foi a única vez que eu vi materializado mesmo. Pelo amor de Deus, eu acho que era o piscineiro ali. Não dá. Não dá. Difícil, hein? Que história. Que história. Mas a gente fala, né? Eu falo que eu não sei se isso acabou sendo por propósito uma permissão de Deus ou se... Porque não adianta a gente colocar tudo no colo de Deus, não. Foram escolhas minhas. Foi o livre-arbítrio que abriu isso tudo para minha vida. Isso é importante a gente frisar. Sim. Deus nos dá o livre-arbítrio. Dá. Mas não significa que podemos fazer tudo. Exatamente. Aí vem a questão da ética. A ética, eu aprendi com Cortella uma vez. Que a ética, a gente define ela com 3 valores. O que devo, o que posso e o que eu quero. Nem tudo o que devo, nem tudo que eu quero é o que eu posso, nem tudo que eu posso é o que devo. É mais ou menos isso. Exatamente. Não significa... Ter livre-arbítrio não significa que eu posso fazer tudo. Você tem que ver aquilo que lhe convém. Sim, você até pode, mas você vai arcar com as consequências disso. Pois é. Isso é inevitável. Arcar com as consequências é inevitável. Então, assim, as pessoas até falam... O preço é alto, né? O preço é alto. As pessoas falam também, né? Falam, foi propósito de Deus para você hoje estar falando sobre isso. Tá, foi propósito e Deus tem controle de todas as coisas e de tudo. Porém, eu tomei aquela decisão naquela época. Eu abri aquela brecha. Não foi ninguém que te forçou, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, vai. Não. É você. Entendeu? Claro que Deus fala pra gente que não nos cabe saber tudo, né? Conhecer tudo. Tem coisas que Ele não revela, que Ele não vai revelar, né? Então, tem coisas que na nossa incapacidade, a gente não tem como compreender todas as coisas. Mas o que eu tenho muito certo pra gente é que, assim, cada um tem o seu poder de decisão. E existem consequências.
Com certeza tem muita gente vendo aqui que tá falando assim, ai, que bobagem, isso daí não é nada, isso daí não existe. E tá tudo bem. Essa é uma opinião da pessoa. Sim. Só que a partir do momento que ela vai tomar as decisões dela, que ela vai fazer, ela vai arcar com as consequências também, que nem eu arquei, porque eu também pensava assim. Sem Ai, que sombra de besteira. dúvidas. Que isso que não tem nada a ver. Falou não tem nada a ver é a frase que mais chama atenção. Ah, isso aí não tem nada a ver. Não tem como. Por exemplo, eu fui num clube esses dias e aí tava tocando uma banda. Banda boa, a pessoa canta super bem. Mas eu não cantei uma música. Por quê? As palavras têm poder. Isso é bíblico. Eu não vou cantar coisa que vai atrair maldição para minha vida. Correto. Não vou cantar. Então, e ao mesmo tempo, eu também não vou ficar julgando quem está cantando. Também não cabe a mim isso. Não cabe julgamento. Não cabe. Mas você ouve música secular ou não? Não. Não ouve nenhum tipo de música? Não, para eu colocar, não. Não. Não coloco. Às vezes, o que acontece? Às vezes minha filha ouviu uma música em algum lugar e ela quer colocar no carro. Uhum. Aí eu busco discernimento para não também fechar tudo, que ela pegue uma ojeriza, sabe? Uma coisa assim Nossa, que ela é pequena. Correto. Então, eu fico buscando com Deus esse discernimento, até onde eu posso deixar. Agora, quando alguma... Sabe aquelas bandas que trazem, aquelas músicas que trazem depressão, aquelas músicas mais complicadas? Eu não deixo. Aí eu não deixo mesmo. Não tem como. Não tem como. E eu explico pra ela tudo. Da mesma forma que eu expliquei lá do vestidinho de bruxa. Então, eu sempre procuro falar a verdade. Tem gente que me julga, fala... Você não devia explicar tudo pra ela, ela é muito criança. Gente, exatamente por isso, eu caí no engano, eu não quero que ela caia. Correto. Pelo menos, nunca ninguém vai olhar pra mim, e eu mesma, e vai falar assim, você não contou pra tua filha? E é muito complicado, sabe, Alt, a gente falar nesses assuntos. Por isso que eu falo que é polêmico. Porque hoje em dia, você não pode falar nada. Não pode. Né? Você não pode expressar sua opinião, sua posição, seu posicionamento, né? Isso. E a religião parece que é a cristã que virou preconceituosa e tal. E não é uma questão de preconceito, é uma questão de verdade pra mim. De posicionamento. De posicionamento. Correto. Que nem outros também se ou posicionam. Ou você crê ou você não crê. Isso. Aí a gente vem lá do início do programa, né? Sair de cima do muro. Ou vai ou racha. Sim. Não tem meio termo. E se a gente for estudar a Bíblia está repleta de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Que Deus nos ensina a ter. E é verdade, né? Tem cada passagem ali que você lendo, se você estiver passando por qualquer tribulação na sua vida, ou se você estiver bem, o negócio funciona mesmo, né? Funciona mesmo. E aí eu estou fazendo uma série no meu Instagram, obrigada, viu? Que é uma análise dos personagens bíblicos. Então, por exemplo, a gente vai pensar em Eva. A gente lê lá a passagem e tal, tudo bem, mas vamos parar para analisar mesmo. Eva tomou uma decisão sem perguntar para Deus, acreditou na serpente, ela tinha relacionamento com Deus, ela poderia falar assim, entendi que você está falando isso, mas no final da tarde eu sento com Deus e pergunto para ele. Não. Ou o próprio Adão, né? Ou o próprio Adão. O que ela estava fazendo com o Adão ali? Pelo amor de Deus, ela desclassificou o Adão total, né? Então, assim, ela tomou uma decisão. E isso tudo a gente começa a analisar. Os personagens bíblicos, Jacó, o quanto que Jacó mentiu para o pai dele. E é verdade. Junto com a mãe, né? Se vestiu do irmão. E é muito interessante todo o contexto, né? Sim. Então, assim, a Bíblia ensina pra gente comportamento, o poder da decisão, o poder, o que acontece com as ações, o resultado disso. Né? Davi, enquanto estava no seu propósito, ele venceu tudo. Matou o leão, o urso, Golias, Sim. Foi rei. E quando ele sai do propósito, o que aconteceu? Não deu bom, não. Entendeu? Então, se tem uma parte que eu estou escrevendo agora, eu já estou no segundo livro. Eu estou escrevendo agora sobre propósito. Como descobrir o seu propósito. O que Deus quer de você? O que você foi chamado para fazer? Como que você vai descobrir isso?
Então, eu estou escrevendo sobre isso e a gente vê que diversos personagens bíblicos, por exemplo, Sansão. Sansão, enquanto ele estava no propósito, ele era o mais forte. É. E aí ele tomou uma decisão Ruim. Ele caiu no da Dalila. Caiu na lábia da Dalila. Caiu na lábia. Não perguntou para Deus se ele podia. Não validou. E qual foi o fim? Então, enquanto ele estava no propósito, estava indo tudo bem. E depois, numa decisão que ele tomou, uma escolha que ele fez, aquilo aconteceu. E está repleto disso. A Bíblia está lotada disso. Então... Você... Lembra que eu te perguntei se você age por impulso? Uhum. Hoje, com o conhecimento que você tem, com esse posicionamento que você tem na palavra, você acha que hoje você deixou de agir por impulso como você agia antes? Grande parte. Mas eu ainda luto um pouco com isso. Então, por exemplo, às vezes eu sou muito empreendedora, às vezes eu olho uma coisa e falo assim, nossa, vamos fazer isso. E eu não paro para orar, para falar assim, Pai, é isso que o Senhor quer de mim? É com essa pessoa? Entendeu? Só que daí eu também me dou mal. E aí eu aprendo, eu falo, entendi. Me ensinou mais essa. Me ensinou mais essa. Mais uma. É. Tanto é que a gente até estava conversando aqui antes do podcast. Sim. E aí, para você ver como eu tô me segurando. Eu falei, vamos orar em cima disso. Correto. Vamos amadurecer. Boa. Porque se fosse antes, já estaria tudo pronto. Já vamos pegar e fazer tudo e acabou. pronto, tudo desenhado, tudo. Olha só. Entendeu? Então, a gente vai aprendendo a cada dia. Sim. A gente vai evoluindo a cada dia, né? Então, sim, reduziu muito. Reduziu muito. Mas eu ainda preciso daquele... tá. Deixa, tá. Fala aí. É. Deixa eu ouvir. Deixa eu mais ouvir agora, Então, tanto é que para eu entender que realmente esse era o sentido que Deus queria, ficou mais de um ano. Fiquei mais de um ano esperando o que Deus queria de mim na internet. Olha isso. Mais de um ano. É tempo, hein? Uhum. Mais de um ano. E por falar nisso, você escreveu um livro. Escrevi. Lançou esse livro. Lancei. Que está aqui, inclusive. Está aqui. E esse livro, ele fala do quê? Esse livro, ele chama Crie Coragem e Saia do Casulo. Crie coragem e saia do casulo. Isso. Olha aqui, gente. E esse livro eu fiz pensando em dar passar para as pessoas como que funciona o nosso casulo mental. Tudo isso que a gente passa, as frases que a gente ouve, o seu exemplar, inclusive, está chegando, tá? Eu já achei que ia chegar antes, porque esse daqui, gente, já tá aberto. Eu não vou dar um livro aberto para ele, isso? né? Olha aqui. Lindo então, livro. o seu fechadinho da editora tá chegando. Eu acredito que até semana que vem já tá aqui. Já tá lançado, né? Já tá lançado. Tá na Amazon e tá na Wiclap. Olha aqui, gente. Quem quiser comprar, Amazon e Wiclap. Wiclap, isso. É isso aí. Sabe quanto que eu ganho em cada livro? R$1. R$1? R$1. Só R$1? Só R$1, porque eu coloquei no menor preço possível para que as pessoas realmente possam aí, gente, se desenvolver. Aproveitem. Isso aqui é para destravar a mente da galera. Eu ganho R$1, né? Mas o valor que tá lá é tudo da editora. É tudo da editora? Tudo da editora. Acho que é 20 e poucos reais. Barato. E é isso, é um casulo que é a zona de conforto, são os medos que nos paralisam, que não permitem que a gente evolua, avance. Porque muita gente tem medo. Muita gente tem medo. Medo de dar o próximo passo, medo de mudar de vida, medo. E não só medo, mas são aquelas crenças, são aquelas frases. E tudo o envolve... filtro. Tudo envolve o medo, na verdade, né? É o medo Sim. de deixar o conforto da casa para abrir o negócio. Sim. O medo de deixar o conforto no trabalho. O medo de repente, falar não para o cônjuge. Sim. O medo de falar não para um familiar. É tudo. Principalmente essa questão, né, de empreender. Tem muita gente que sempre ouviu do pai e da mãe que o sonho era sair da faculdade, conseguir um bom emprego. Tem gente que ouve muito essa questão de ser registrado, né? Na minha família era concurso.
registrado, ganhando bem, relativamente bem, com plano de saúde, com benefício dentário e pronto, né? E vai seguir a vida até aposentar. Sim. E por ouvir sempre isso, a pessoa acaba fazendo, seguindo nesse caminho, mas contra o que realmente são os valores dela, o que a faria feliz. E isso também faz parte do casulo. E aí a ideia desse livro é isso, é a pessoa saber que existe um casulo primeiro, como quebrar esse casulo para ela poder voar. E voar é a liberdade. A liberdade aqui. mental. Que legal. Muito bom. E aí, agora o segundo livro, que não sei quando, que eu vou Você finalizar. Já está escrevendo? Já está escrevendo o segundo? Já, que chama Identidade Ativada. Que é... Muita gente fala assim, né? Quem é você? Primeiro você faz a pessoa sair do casulo. Depois ativa a identidade. Depois ativa a identidade. É. Você faz a pessoa descobrir quem ela é. Isso, o potencial. Isso. E esse livro vai sair também essa semana o curso dele. Desse aqui? Desse. Esse? Tem o curso online dele também. Tem um curso online. Tem o curso online e tem o e-book. Então, além da pessoa ler o livro, adquirir o conhecimento aqui, ela pode fazer um curso ainda. Um curso. Terminei de gravar hoje ele. Que legal. Terminei hoje, mas já tá lá, já tá disponível porque só ficou uma aula que eu já finalizei agora a gravação. E aí o próximo é a Identidade Ativada, que é isso. As pessoas falam, quem é você? Ah, eu sou dentista. Ah, eu sou empresária. Não, isso é o que você faz. Quem é você? E aí as pessoas travam, quem sou eu? Você sabe que um dia me pararam aqui dentro desse estúdio, a mãe do Matheus, Éder. Como é o nome dela? Eli. Eli. Beijo. A Eli me parou ali, me fez olhar no espelho e falou, pergunta aí pra você, quem é você? Naquele dia me deu um estalo, falando, você. Quem é você? Você conseguiu responder? Não, mas eu entendi o recado. Eu entendi. Você tem que se olhar no espelho e você precisa identificar quem é você. Você é quem? Eu sou o Altieres do Altcast, e etc, etc, etc. Despertou em mim algo diferente aquele dia. Foi bem legal. E eu entendi essa questão aí dessa identidade. Sim. É o segundo livro. É o segundo livro. Tô curioso, hein? Segundo livro e segundo curso. É o livro e o curso juntos, né? Que bacana. Porque tem gente que prefere... Eu amo assistir curso, né? Eu também amo ler, então... A questão do livro foi uma questão pessoal mesmo. Não posso passar perto de livraria. Eu tenho problema com isso. Eu amo livro. É mesmo. E aí eu falei, eu gosto tanto de livro e nunca escrevi um. Chegou a hora, escreveu, entendeu? já está no segundo. Estou no segundo. E quem é você? Eu sou filha, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou isso. Agora, o que eu gosto, o que eu faço, aí são outras coisas. Que bacana. Mas eu sou isso. Eu sou filha. Recado dado, hein? E a partir do momento que você tem essa identidade, tudo muda. Você ganha autoridade. Tudo muda. Você sabe quem é você. Você descobre. E os seus 2 livros são baseados nessa questão cristã também. Sim. Tá tudo aqui. Sim. O casulo eu cito um pouco menos a Bíblia. Uhum. Eu cito principalmente no início, uns versículos. Correto. Mas contra a Bíblia não é. Nem posso, nem faria. Agora, a identidade ativada já é bem mais assim exposto à questão da Bíblia. Até porque... Quando eu comecei a escrever esse livro, eu ainda não tinha a resposta de Deus do que Ele queria para minha vida. Eu estava escrevendo por uma questão pessoal mesmo, de querer escrever um livro. E aí, antes de eu finalizar, na verdade, eu já tinha finalizado ele, sabendo já que eu não ia nunca falar contra a Bíblia, mas eu estava publicando esse livro mais ou menos nessa fase que Deus revelou mesmo. Que bacana. Que Esse aqui você começou a escrever quando? Quando você começou a pisar na brasa lá atrás? Tipo, não. Se eu posso pisar na brasa, eu posso escrever um livro. De jeito nenhum. Não, foi depois. Eu comecei no final do ano passado. Final do ano passado. Legal.
Sensacional. Aí esse outro agora, o segundo, ele vem totalmente baseado na Bíblia. E é bem maior também. É bem mais denso. Que bacana. Mais explicativo, tudo. Porque esse daqui, ele é um livro curto, é um livro rápido. Uhum. Porque as pessoas hoje em dia não têm muito tempo, ou não têm muita paciência. E aí eu coloquei letra grande. É um livro gostoso de ler, sabe? Que legal. E aí tem alguns exercícios também, ó, que a pessoa faz para ela poder ir descobrindo. É um autoconhecimento. Exatamente. Para ela dar aquele primeiro passo para poder ser uma nova pessoa mesmo. Para poder saber que ela consegue mudar a realidade dela. Ela sai do casulo e depois ela vai para o segundo livro para descobrir quem é ela. Sim. Sensacional. Muito bom. Que papo, hein? Éder, o que você achou? Gente, olha que conversa. Betânia, sensacional. Muito que bom que você gostou. Primeira vez que eu conto esse testemunho. Sensacional. Também foi sob direção. Forte. Muito. Isso faz uns 3 anos que tudo isso acabou, mas eu esperei quando Deus abriu para poder falar e foi aqui. E resumindo tudo isso, toda essa história bacana, esse testemunho que você deu, qual o recado que você gostaria de passar para quem está assistindo nesse momento, vivendo tudo o que você viveu e vivendo hoje o que você vive? Cuidado. Para ter bastante cuidado, para descobrir a verdade de tudo. Não ficar sujeito a só o que as pessoas te falam. Procurar realmente a verdade daquilo. Para mim, a verdade é a Bíblia. E a Bíblia é a verdade porque foi a única coisa que resolveu. Foi a única coisa que deu certo. E eu descobri depois o porquê de tudo. Mas eu acho que João 8,32, ele tem que estar sempre na mente das pessoas. Para conhecer a verdade liberta. E a verdade liberta, inclusive espiritualmente. Inclusive mentalmente. A verdade, ela liberta. Então, cuidado com o engano. Hoje em dia, você vê, não tem mais tanta manifestação em igreja, não tem... Eles mudaram a linha. É verdade. Na verdade, estão tentando suprimir, né? Cada vez mais. Estão tentando. E aí a gente vê que todos os valores importantes para Deus, hoje, estão sendo atacados, né? Sim. Família, amor de verdade, não amor simplesmente por falar. Então, o recado é esse, é vigiar. Vigiar bastante, porque eu acho que cada um tem a sua jornada, sabe? Cada um vai tomar as decisões que tiver que tomar, mas presta bem atenção. Tenha bastante cuidado com isso. Sentir que não é uma coisa boa, não faça. Converse com Deus. Para quem não acredita em Deus, não tem por que você me ouvir ou ouvir outra pessoa. Pede para Deus se revelar para você. Pede para Deus. Esses dias eu conversei com uma pessoa, a pessoa falou, não, mas eu não sei se eu acredito. Eu falei, então você não precisa, Deus não precisa de advogado. Eu não estou aqui para defender, para falar para todo mundo. Não, fale você, Jesus, aparece para mim. Jesus se revela. É você com ele. E aí você vai conhecer a verdade. Betânia, pro pessoal de casa ali. Pro pessoal de casa te encontrar nas redes sociais, como é que faz? @Betania com TH, BETHANIA .Monteiro. @Betania com TH Monteiro. Perfeito. Sensacional. Obrigada, viu, Alt? Eu que agradeço. Foi sensacional. Gente, conversei aqui com Betânia Monteiro, advogada, filha, mãe, especialista em inteligência emocional, e foi um papo sensacional. O programa teve o patrocínio da Piranargues,
a adega completa aqui de Avaré, que tem tudo para o seu churrasco, sua confraternização, sua festa. Piranargues abre 7 dias por semana, viu? E para você saber mais, acesse @Piranargues. Alô, Tiago. Alô, família Piranargues. Abraço forte para vocês. Tivemos também a direção, a produção e a edição da Exemplo Mídia, a agência que cuida de tudo aqui do Outcast com o maior carinho do mundo, que inclusive, olha, nos presenteou com esse luminoso que é lindo. A gente só não ligou ele, Betânia, porque a luz fica forte. Mas é lindo demais, viu? Lindo Obrigado, mesmo. Exemplo Mídia. E também gostaria de agradecer a QI Estúdio, que é esse estúdio maravilhoso aqui, né, que nos cede o espaço, que permite que façamos aqui o Outcast. Nós vamos ficando por aqui. Agradeço você pelo seu carinho, pela sua audiência e te espero aqui no próximo programa. Curte, compartilha. Outcast!